pudesse ter uma noção mais prática, que pudesse realmente ajudar a gente na prática clínica lá no nosso dia a dia. Então, Mariana, toda a sua apresentação, sinta-se em casa aí. Alô? Mariana? O som dela tá aberto e a câmera também. Será que é algum problema de conexão? Pois é, não sei. A Patrícia entrou. Mariana? Acho que ela perdeu a conexão. Eu vou mandar uma mensagem para ela. Voltou. Oi, gente. Cheguei. Oi, Paty. Oi, Mariana. Tá ouvindo agora? Um pouco atrasadinha, mas estou aqui. Mariana? Estava sem áudio. Agora que voltou. Ah, tá. Agora voltou. Bom, enfim. Eu te apresentei para todo mundo. Essa que apareceu aí, a Patrícia. A Patrícia é nossa chefe. Oi, Mariana. Tudo bem? Sinta-se em casa aí. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Muito prazer. Eu sou Mariana. Não sei o que a Juliana falou, porque eu não estava ouvindo. Mas sou psiquiatra, formei na UFRJ, tanto faculdade quanto a residência. E a gente acabou se conhecendo pelo Instagram, né? A Carolina e depois a Juliana, a gente acabou compartilhando o paciente, enfim. E aí aceitei esse convite para falar um pouco sobre... E aí a Carolina veio me passar, né, qual era a ideia dessa apresentação de hoje, né, e me falou o quanto que a psiquiatria acaba sendo... Que é muito que eu observo na prática, né, o quanto que a psiquiatria acaba sendo ainda um foco de muita dúvida, de muita... enfim, de muito conhecimento meio misturado, meio embolado, e eu sei que isso existe também entre os médicos, né? Então, a minha ideia, quando eu aceitei o convite, eu acho isso de fato muito importante, que a gente possa compartilhar mais conhecimento, né? Tanto entre profissionais médicos e não médicos, mas muito também entre os profissionais médicos, porque eu acho que a gente acaba compartilhando muito pouco conhecimento e acaba fazendo menos parcerias do que a gente poderia fazer acaba que a qualidade do que a gente consegue oferecer é sempre menor quando a gente está sozinho do que quando a gente está em equipe, né? Então, eu achei muito bom eu poder vir aqui, passar o que eu sei para acrescentar aí no trabalho de vocês, na prática de vocês. Mas a ideia, quando eu pensei assim, como que seria uma boa apresentação, na verdade, eu imaginei que eu ia estar entre colegas de profissão que têm dúvidas do dia a dia, né? E eu teria um tempo curtinho para poder falar sobre toda a psiquiatria nesse contexto, né? De ginecologia, obstetrícia, enfim. E aí a minha ideia foi muito tentar falar um pouco de uma forma o mais prática possível, né? Porque eu entendo que a gente tem muitas dúvidas, eu tenho dúvidas com relação, por exemplo, a outras especialidades, né? E as minhas dúvidas são muito do manejo diário, da prática clínica, né? E não são tão teóricas, né? Dúvidas que falam de mecanismos, de formas de ação, etc. É claro que isso acaba sendo relevante, importante, mas eu achei que se eu tivesse que priorizar uma informação, que essa informação teria que ser a informação prática, né? Então, a ideia aqui vai ser, óbvio que se vocês tiverem outras dúvidas, eu fico aqui super disponível para responder, mas a ideia vai ser tornar essa apresentação o mais objetiva e
prática possível e o mais aplicável ao dia a dia de vocês, ao que eu imaginei que fosse pertinente, junto com algumas escolas que a Carolina me passou. Eu pedi para ela fazer algumas perguntas, procurar saber quais eram as principais dúvidas, etc. E aí ela me passou algumas dúvidas, então eu tentei responder todas essas dúvidas na apresentação, tá? Eu vou falar basicamente sobre essas 4 apresentações clínicas, né, que eu acho que são as mais relevantes para o obstetra saber, né, tanto no período pré-gestacional, né, ali na coisa de planejar uma gestação, etc., durante a gestação e no puerpério, que são, então, os quadros que a gente mais vê, né? Depressão, ansiedade e os outros 2 que são um pouco menos frequentes, né? Porque a depressão e a ansiedade acabam sendo muito mais frequentes na prática do psiquiatra também, né? E certamente na prática de vocês. Mas o transtorno bipolar e quadros psicóticos acabam sendo quadros mais graves, né? E que a gente tem que ter um manejo um pouco mais... ainda mais cuidadoso, né? Então, acho que é importante trazer também, tá? Mas são menos frequentes. Então, vou começar falando um pouco, já tentando responder algumas perguntas de vocês, mas vamos falar um pouco sobre depressão. E aí, algumas perguntas que eu recebi, que a Carolina me passou, tinham a ver com algumas questões assim relacionadas com fatores de risco para a depressão, né? Então, do tipo, se uma paciente tem uma história prévia de depressão, ela tem risco de ter depressão pós-parto, ela tem risco de ter depressão durante a gestação, ou então, se essa paciente ela tem uma história familiar de depressão, né? Enfim, qual é o risco que essa paciente tem de ter um quadro depressivo ao longo desse processo aí de gestação e puerpério. E aí eu quis trazer um pouco sobre fatores de risco para a depressão, né? E o que eu acho que vai ser relevante aí nesse ponto, né? Então, a gente sabe que a depressão e todos os transtornos psiquiátricos, eles têm aí uma origem na combinação de fatores internos, fatores de uma história genética, né, de um funcionamento interno com fatores externos, né, fatores do ambiente. Então, existe sim uma participação aí genética, né, que vem com a história, que se apresenta aí com a história familiar do paciente, e existem elementos do entorno que eu acho que o profissional obstetra, ele acaba precisando ficar de alguma forma atento, né, para talvez ter um cuidado maior com determinadas pacientes, né? E aí, quando a gente fala do entorno, a gente está falando basicamente de fatores principais que seriam eventos adversos daquele momento, né, da vida do paciente. Então, se aquela paciente, porventura, está passando por uma separação do companheiro que é o pai da criança, por exemplo, ou se ela está passando por um processo de luto durante a gestação, ou antes ali naquele processo de tentar engravidar, ou se existem outros estressores do cotidiano, tipo perda de emprego, questões financeiras, esses elementos do dia a dia, de fato, a gente sabe que existe uma associação com gatilhos, né, para a abertura de um quadro depressivo. E os outros estressores ambientais podem ter a ver também com a gestação. Então, eu acho que acaba sendo muitas vezes algo delicado a se falar, mas pode ser bastante relevante, né? Investigar naquela gestante qual era a intenção dela, né, antes de engravidar, porque muitas vezes a própria gestação é um estressor. Então, quando aquela gestante não queria engravidar, né, e engravidou e está numa situação muito adversa, a própria gestação
pode ser um gatilho para um quadro psiquiátrico, porque de fato na vida daquela mulher a gestação se torna um estressor, né? Então, o quanto que pode ser importante que o obstetra fique mais atento a essa gestante para que ela possa ter os devidos cuidados se de fato ela abrir um quadro depressivo, ansioso, etc, né? A gente sabe que existe uma associação de quadros depressivos com gestações de risco, né? De risco clínico, de risco obstétrico. Existe esse dado, né, que é da idade materna precoce, ou de grande número de filhos, mas que eu acho que, de qualquer forma, ela entra nos estressores ambientais, nos eventos adversos do entorno, né, já que normalmente uma gestante muito jovem, né, ela engravida sem querer e não tá não é a intenção dela engravidar, etc. O entorno não está preparado para aquela gestação, então a própria gestação vira um estressor. E eu quis destacar como esse primeiro fator de risco aí, a história prévia de depressão. E aí, eu acho que vale a pena a gente destacar esse fator e vale a pena também pensar em incluir essa pergunta na anamnese de vocês, né? Se aquela gestante já teve algum quadro depressivo prévio, porque esse é o principal fator de risco para um quadro depressivo durante a gestação ou no puerpério, né? Então, ter tido um episódio depressivo prévio de fato algo muito relevante quando a gente vai tentar de alguma forma calcular aí ou mensurar esse risco que essa paciente tem de apresentar um quadro depressivo nesse período, né? A grande questão é que quando a gente pensa em história prévia de depressão, a gente tem duas situações possíveis, né? A gente tem aquela paciente que teve um quadro depressivo há muito tempo atrás, muito antes da gravidez, né? E aí tratou aquele quadro depressivo, recebeu alta, né? Porventura recebeu alta, e aí depois de um tempo ela engravida e aquela gestação está totalmente dissociada do episódio depressivo prévio, né? E a gente tem a outra situação que é da paciente que estava em tratamento para depressão, muitas vezes até assintomática, já numa fase assintomática, já numa fase de manutenção do tratamento, e aí engravida, ou então quer engravidar, e na maioria das vezes, por conta própria, sem o aval do psiquiatra, sem ter aí essa conversa com o psiquiatra, já tá bem, né? Já tá se sentindo melhor, tal, quer engravidar e pensa, vou parar de tomar as medicações, eu vou interromper o tratamento, e aí vou tentar engravidar. Ou então, acabei de ver um teste de gravidez positivo, vou parar por conta própria, na maioria das vezes, vou parar de tomar essa medicação por medo de acontecer alguma coisa, interrompe então esse tratamento que talvez já tivesse no final, né? Que o paciente já estava ali, muitas vezes, em manutenção. Essa situação acaba sendo uma situação de uma gravidade maior. Por quê? Porque em mais de 70% dos casos, cerca de 75% dos casos, essas pacientes que interrompem o tratamento, mesmo quando esse tratamento está numa fase de manutenção, então interrompem o tratamento precocemente para engravidar ou porque engravidaram, elas recaem, né? Então, saber se essa paciente está no meio de um tratamento para depressão ou no final do tratamento, já naquela fasezinha, já perto de tirar a medicação, né? Ter essa informação até para poder orientar a paciente com relação a como fazer como agir, né, nessa situação, é bastante importante, porque se ela interrompe o tratamento, invariavelmente ela vai voltar a ter sintoma, ela vai abrir um quadro depressivo durante a gestação, né? Quando essa paciente tem um quadro depressivo há muito tempo atrás e aí tratou esse quadro ou não tratou, né? Teve esse quadro depressivo, melhorou mesmo sem tratamento, mas tem essa história prévia aí de depressão, ela tem um risco maior de um novo quadro depressivo, né? E o
elemento que faz com que esse risco caia muito é justamente o tratamento, né? Então, o fato dessa mulher ter tido um episódio depressivo prévio e ter tratado esse episódio acaba sendo um fator de proteção nesse contexto muito grande, né? Então, se essa paciente está em acompanhamento ginecológico, por exemplo, né, e tem um episódio depressivo, incentivar esse tratamento é super importante, porque, de fato, o fato dela ter tratado, né, dela ter concluído o tratamento, é o que mais pode fazer diferença para a redução do risco dela ter aí um episódio depressivo durante a gestação ou uma depressão pós-parto, tá? E aí, teve uma pergunta que foi essa minha última linha aqui desse slide, que é se a mulher, qual é o melhor momento para uma mulher engravidar, né? Em que momento seria o momento ideal para ela engravidar? Obviamente, se ela puder escolher, né? Se não for uma gravidez não planejada, etc. E aí, assim, quando a gente olha para esses dados, né, de que o fator que reduz o risco, né, de recaída, que reduz de uma forma importante o risco de um episódio depressivo na gestação ou no pós-parto, é o tratamento. Na verdade, se essa mulher que tem um quadro depressivo há muito tempo ou perto de engravidar, se ela trata adequadamente esse quadro, né, na verdade, a gente não há um momento ideal para ela engravidar. Ela deve engravidar no momento que ela quiser, contanto que ela trate, né? Então, o ponto aí não é exatamente o momento que ela vai engravidar, mas sim o tratamento adequado para esse quadro depressivo ou não. Porque se esse tratamento não acontece, esse risco aumenta. Se esse tratamento acontece, esse risco diminui substancialmente. E é esse elemento que faz diferença. E não exatamente se ela engravida antes da depressão, depois da depressão, enfim. Não é exatamente esse timing, né, que faz diferença no risco dessa paciente. É muito mais a existência de um tratamento adequado ou não. Então, é isso que a gente precisa focar, né? É nesse ponto que a gente tem que focar e quanto mais elementos aí voltados para o incentivo desse tratamento adequado, melhor, né? E aí, de fato, a gente consegue diminuir risco, né? E aí, eu quis trazer para vocês, imagino que vocês tenham até essa informação, mas, enfim, o que é, né, e como identificar esse quadro depressivo. E aí existe, né, claro que a gente tem a depressão numa mulher que não está grávida, né? A depressão durante a gestação e a depressão pós-parto. A grande questão é que não há uma diferença na apresentação desses quadros depressivos dependendo do momento da gestação em que eles acontecem. O quadro depressivo, ele é sempre o quadro depressivo. Antes, no DSM-4, a gente inclusive tinha uma outra categoria diagnóstica que era a depressão pós-parto. Mas essa categoria até caiu, né? Justamente porque o quadro é exatamente o mesmo, né? Então, não há mais uma categoria de depressão pós-parto, que é um especificador da depressão. Então, tem ali a descrição do quadro depressivo, e se ela acontece no puerpério ou durante a gestação, a gente chama ela de depressão pós-parto ou depressão peripuerperal, agora o nome, né? E não uma entidade separada, porque de fato não é uma entidade separada. Então, a ideia é ter em mente o que é um quadro depressivo como um todo, né? E entender que esse quadro, é claro que dentro das especificidades de cada momento da vida da mulher, esse quadro vai estar sempre se apresentando com sintomas chaves, né? Com manifestações chaves. E aí a gente vai ter, então, o humor deprimido, né? Então, aquela gestante que fala da tristeza, da perda do prazer, né? E normalmente os pacientes falam isso de atividades que antes eram muito prazerosas, atividades que eram muito interessantes, que ela gostava de fazer, que agora não liga muito, tanto faz como tanto fez, não faz muita diferença, né? Elas falam dessa perda de energia física,
de fato, existe uma perda de vigor físico, né, para realizar as atividades. Normalmente, o discurso dessa pessoa é um discurso com mais culpa, né, vendo uma utilidade em si mesma muito menor do que de fato existe, né? Começa a aparecer o pensamento de morte, independente da ideação de suicídio, mas o tema da morte vem mais vezes na cabeça, né? É uma paciente que começa a dizer de uma falta de atenção, de uma falta de concentração, de uma dificuldade de memória, né? E existe, por característica, alteração de sono e alteração de apetite. Essas alterações, elas podem ser tanto para mais quanto para menos. A gente até antigamente tinha o que era chamado de depressão típica, depressão atípica, né? Mas a gente nem faz mais tanta essa diferenciação e a gente entende que qualquer alteração do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos, a gente engloba tudo no quadro de episódio depressivo. O que é mais importante é a gente tentar fazer essa diferenciação, porque se a gente vê um quadro como esse, por exemplo, durante a gestação, né, a gente, é claro que levanta ali acende um alerta de um possível episódio depressivo, né? Agora, quando a gente vê um quadro como esse no puerpério, existe a dúvida de será que essa pessoa está com esse outro quadro, que é o tal do blues puerperal, que a gente chama de disforia do pós-parto, né? E aí fica a dúvida se é um quadro que merece um tratamento voltado para a depressão ou não. Porque, na verdade, quando a gente olha qualitativamente, eles são muito parecidos, né? Então, a gente vai ter ali na disforia do pós-parto tristeza, choro motivado, o humor fica meio lábil, a paciente pode ter sintoma ansioso, existe a mesma alteração de apetite, a mesma alteração de sono, a paciente fica mais irritável. Então, de fato, qualitativamente, muitos sintomas, eles são compartilhados, né? É claro que isso é muito sutil, mas existem algumas diferenças que falam mais a favor da depressão e menos a favor do blues puerperal. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de pensamentos relacionados à morte, né, pensamentos com essa temática de muita culpa, né, de que a paciente não é útil, de que ela não serve para nada, de que não faria diferença se ela estivesse ou não viva, né, ou estivesse ou não naquele contexto da família, etc. Esses pensamentos, com essa qualidade, acabam sendo mais comuns em quadros depressivos e já não acontecem tanto no blues puerperal. Quando a gente fala do blues, a gente está falando muito mais de uma labilidade. Então, a paciente tem um momento de um choro, mas no momento seguinte ela volta a ter um ânimo maior e já consegue cuidar da criança, por exemplo, já consegue ter um discurso mais esperançoso, né? Então, a gente tem uma variação muito maior do que no quadro depressivo, que o quadro é mais monotemático ali, né? Se mantém mais de uma mesma forma, sempre com esse colorido aí meio para baixo, meio de tristeza, sabe? A paciente que tem disforia pós-parto, ela fica nesses momentos de piora mais irritável, mais ansiosa, então demonstra ali uma coisa de preocupação com a criança, uma preocupação às vezes em excesso, que aí se acalma. Então é um quadro muito mais variável, né, do que o quadro da depressão. E o outro elemento, independente de ser possível a gente fazer essa diferenciação em termos qualitativos, né? Porque de fato às vezes é difícil mesmo fazer essa distinção. Um elemento que é bastante importante é o elemento da duração, porque o blues ele dura menos, né, por característica, do que a depressão. Então, para a gente chamar um quadro de um quadro de depressão puerperal, a gente vai precisar de 2 semanas, né? Ou de depressão como um todo. A gente vai precisar de 2 semanas de sintoma. Quando a gente olha para a disforia do pós-parto, a gente está falando de um quadro muito mais curto, que dura alguns dias, né? E que não se mantém por tanto tempo quanto a depressão. A minha dúvida, e que eu sempre
eu sempre costumo falar isso, assim, é que é claro que tem o que está no critério lá, no critério diagnóstico, né, que a gente precisa de 14 dias para dizer que um determinado quadro é um quadro depressivo. Mas se uma pessoa está muito grave, você está vendo que a pessoa vem piorando, né, progressivamente há 10 dias, eu acho que é besteira a gente esperar mais quadro para fechar o diagnóstico ou não. Então, de qualquer forma, a gente tem que ter ali uma ponderação, né, entre qualidade do sintoma, intensidade do sintoma, tamanho do prejuízo desse sintoma versus esse critério temporal, né, que acaba sendo também bastante importante, né? Mas o que eu sempre indico, né, é que se há a dúvida, divida essa dúvida, né? Eu acho que a gente acaba dividindo pouco, a gente recebe uma demanda muito grande de resolver problemas, né? Acho que o médico como um todo recebe essa demanda de resolver o problema na hora que chega pra gente. Então, a gente tem que tomar a decisão, a gente tem que definir o tratamento, e talvez a gente tenha menos insistência e menos ensino ali sobre dividir. Então, se há a dúvida, eu acho que o mais interessante é dividir essa dúvida e aí ir atrás do psiquiatra, né? E discutir o caso, e procurar descobrir se na impressão daquele profissional, na impressão daquele outro especialista, aquele quadro que de repente está ali numa fronteira, sabe, entre a disforia e a depressão, se de fato merece ser tratado como depressão ou se vale a pena insistir em outras abordagens, enfim. Então eu acho que a gente tem que ter mais uma mentalidade de dividir aí essas nossas dúvidas. Mas de qualquer forma, vale a pena ter essa noção de definição de quadros para que vocês possam ter maior ou menor preocupação, enfim, dependendo da apresentação do caso, né? E aí, quando a gente fala de depressão, a gente vai estar falando sempre de um leque de opções de tratamento, né? Então, a gente tem como opção que, na minha opinião, quase que a regra, né? Que é a psicoterapia. Então, encaminhar uma paciente que tem uma depressão, tanto durante a gestação quanto no pós-parto, para a psicoterapia, quase que, não gosto de dizer que é mandatório, mas é quase mandatório, né? Então, é muito importante o peso que a psicoterapia tem na melhora de um quadro depressivo, a possibilidade que essa gestante tem de melhorar exclusivamente com intervenções não farmacológicas é uma possibilidade real. Então, vários quadros, especialmente quadros leves, podem melhorar somente com a psicoterapia, com algum tipo de programa adequado, obviamente, né, de atividade física, com uma alimentação adequada. Então, a gente já sabe que existe, sim, uma participação da qualidade da alimentação, de tanto grávidos e não grávidos, né, no prognóstico de um quadro depressivo, né, e a gente tem ali, quando a gravidade é um pouco maior, quando o quadro tem uma gravidade moderada, grave, né, a gente tem duas possibilidades que são os psicotrópicos, e eu trouxe aqui vou falar um pouco mais dos psicotrópicos, que é o que a gente mais usa, mas eu achei importante a gente também citar o ECT, né, que acaba sendo uma forma de tratamento aí muito subutilizada, né, então normalmente a gente não aprende isso na faculdade, eu pelo menos não aprendi na faculdade, fui aprender só na residência, o quanto que o ECT ele pode ser muito útil, né, especialmente para o tratamento de quadros depressivos, né, então o ECT ele não confere um risco para o bebê, né? Quando a mulher está grávida, não confere risco para o feto. E, obviamente, não atrapalha o aleitamento. Então, se a gente tem um quadro de depressão pós-parto, o ECT não vai ser um problema e é muito eficaz
para o tratamento de transtornos do humor, especialmente depressão. Se a gente for olhar em termos de eficácia, né, o SCT é o tratamento mais eficaz que existe para a depressão, né? A gente não indica para todo mundo, porque a logística para fazer SCT em todo mundo é muito diferente do psicotrópico, mas, de fato, ele é muito eficaz. E não cursa com efeitos colaterais dos psicotrópicos ou com a possibilidade de efeitos colaterais dos psicotrópicos. Então, é uma opção muito interessante para gestantes, para depressão, quadros depressivos graves, né, que tem risco de suicídio, por exemplo, né, porque o tempo de melhora exigido para o SCT é muito menor, normalmente é muito menor do que para os antidepressivos, por exemplo. Mas, enfim, o que a gente mais usa são os antidepressivos. E aí, uma pergunta que eu acho que veio muitas vezes aí foi quais são esses antidepressivos, que medicamentos são seguros, quais não são seguros, enfim. Então, vamos a eles, né? Primeiro, quando a gente fala de fazer ou não um antidepressivo para uma gestante, é importante ter em mente que o primeiro elemento que preocupa, né, qualquer médico quando vai fazer um antidepressivo para uma gestante tem a ver com a possibilidade de qualquer malformação, né, induzida por aquele medicamento. E, na verdade, a frequência com mesmo os medicamentos que estão associados a qualquer malformação, a frequência de participação de medicamento em eventos teratogênicos, ela é muito pequena, né? Então, os medicamentos, eles são responsáveis por menos de 1% de casos de teratogenia. Então, de fato, essa possibilidade, ela é pequena, mas é claro que a gente vai tentar minimizá-la ao máximo, né? Ao mesmo tempo, o quadro depressivo, ter um quadro depressivo estabelecido durante a gestação, confere um risco muito grande para aquela gestação, né? Então, o pré-natal aquela gestante é pior, aquela gestante falta as consultas, não realiza tudo aquilo que tem que realizar. Se tem algum tipo de alteração clínica, por exemplo, muitas vezes não segue com tratamento, não consegue seguir as recomendações para compensar aquela alteração clínica, né? É uma gestante que normalmente vai ter um sono irregular, uma alimentação muito mais irregular, é uma gestante que tem um risco muito maior de fazer uso de álcool, de fazer uso de drogas, é uma gestante que tem mais risco de complicação durante o parto, né? A gente tem uma associação importante de parâmetros no recém-nato muito desfavoráveis e quadros depressivos durante a gestação, né? Assim que nasce o bebê, né? O vínculo estabelecido dessa mãe com esse bebê, por característica, é muito pior, né? Então, o quadro depressivo, né, independente de qualquer risco de teratogênese de medicações como um todo, o quadro depressivo, ele traz uma quantidade de riscos muito maior do que os riscos possíveis, né, do tratamento dele. Então, não tem muita dúvida de que vale a pena tratar uma paciente deprimida durante a gestação, né? Vale a pena para a gestação, vale a pena para o recém-nato, né? Se a gente for comparar riscos, certamente o risco de tratar é muito menor do que o risco de não tratar um quadro depressivo, tá? E aí, quando a gente vai pensar em tratamento, a medicação central para o tratamento de um quadro depressivo são os antidepressivos. E aí, é claro que a gente vai sempre escolher medicamentos mais estudados, né? A gente vai tentar fazer a menor dose eficaz, e aí isso é muito importante, porque eu vejo muitas vezes pacientes que está deprimida e que começa a fazer uso de antidepressivo, e esse antidepressivo ele não está numa dose eficaz. É claro que a gente deve fazer o antidepressivo na menor dose possível, mas não adianta fazer o antidepressivo e não fazer numa dose eficaz, porque aí a gente não está... É sempre um balanço, né, entre risco e benefício. Então, se eu não faço uma dose eficaz, essa paciente não tem benefício nenhum, obviamente não melhora da depressão, e ela
tem ali o risco de efeitos colaterais que qualquer medicamento vai trazer. Então, não vale a pena. Então, é a menor dose possível, sim, mas é a menor dose eficaz. Não adianta não fazer uma dose eficaz. E algumas vezes a paciente vai exigir, né, o quadro depressivo vai exigir doses maiores e faz sentido fazer essas doses maiores, né? E o ideal é que a gente tente fazer o menor número possível de medicamentos. Então, a gente vai tentando de alguma forma, combinar efeitos colaterais, né, dos medicamentos para que eles sejam para aquela paciente positivos, digamos assim. Então, por exemplo, se uma paciente tem um quadro depressivo e esse quadro depressivo cursa com uma insônia muito importante. Nesse caso, vale a pena, por exemplo, a gente fazer um antidepressivo, um tricíclico que tenha um risco, que provoque uma sonolência, né, para a gente poder escolher um antidepressivo só. Isso é melhor do que fazer um antidepressivo e um benzodiazepínico, por exemplo. A gente estaria fazendo 2 medicamentos, melhor a gente fazer um que possa reunir os 2 efeitos importantes para aquela pessoa, né, enfim, para aquele caso específico. Quando a gente pensa em medicamento, a gente tem 2 classes mais estudadas e com um risco muito baixo, né? Enfim, não associadas a um risco de prejuízo para a gestação, que são os tricíclicos e os inibidores seletivos. Os tricíclicos, eles acabam trazendo uma maior possibilidade de efeito colateral, especialmente relacionado à hipotensão postural. E aí a gente acaba, quando vai escolher um tricíclico, a gente acaba escolhendo a nortriptilina, porque ela tem um risco menor de hipotensão postural, se comparado com outros tricíclicos, né? Mas os outros tricíclicos também são seguros. Mas como a gestante já tem um risco maior de hipotensão, vale a pena a gente escolher, se for o caso, um tricíclico com o menor risco possível de hipotensão postural. Quando a gente fala de inibidores seletivos, a gente basicamente vai estar falando, eu prefiro 2, né, que são os mais estudados. O primeiro é a fluoxetina e o segundo é a sertralina. Citalopram, escitalopram e aparentemente a paroxetina também são seguros, mas a paroxetina, alguns estudos assim são poucos, mas associaram talvez com a ocorrência mais frequentemente de anomalia cardíaca, mas existe a dúvida se de fato foi a paroxetina ou se não foi, mas existe essa dúvida com a paroxetina, com os outros não existe, então de fato eles parecem mais seguros, né? Existe uma ideia aí, né, de que talvez fosse benéfico fazer profilaxia com antidepressivo para determinadas gestantes. Então, por exemplo, uma gestante que tem uma personalidade mais instável, ou uma gestante que já teve episódio depressivo prévio, né, e que no momento não está deprimida. Será que vale a pena para essa gestante fazer um antidepressivo para evitar com que ela tenha um episódio depressivo? Na verdade, aparentemente, a gente não tem nada que indique isso, né? Então, a gente não faz antidepressivo profilático. A gente espera e observa de uma forma mais atenta se essa paciente tem fatores de risco, mas os fatores de risco nunca indicam, pelo menos não até o momento, não indicam um tratamento profilático. Eles indicam só uma observação mais cautelosa e para a gente, então, intervir com um tratamento o mais cedo possível, mas não de forma preventiva, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, que na verdade a gente tem vários quadros ansiosos, né? Mas como um todo, a gente vai ter, quando a gente fala de ansiedade, a gente, enfim, tem a transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, os quadros fóbicos, que entra ali a fobia social, as fobias específicas, existe o transtorno obsessivo compulsivo, mas no geral, né, os quadros mais comuns ansiosos aí na gestação, nesse período peripuerperal, tem a ver com são mais parecidos com um transtorno de ansiedade generalizada, e aí a gente vai ter como sintoma nuclear, sintoma central, uma ansiedade, uma preocupação em excesso, né? E uma preocupação de difícil controle. Que é claro que quando a gente está falando de tanto do período
da gestação quanto do período do pós-parto, né, naturalmente existe uma ansiedade um pouquinho mais alta, né? Porque a gestante quer que tudo corra bem, porque está preocupada com qualquer, enfim, intercorrência na gravidez, porque está preocupada com a criança que acabou de nascer. Então já existe ali um ambiente ansiogênico, digamos assim. Então, um degrau acima ali na ansiedade, a gente considera como compatível para aquele momento, para aquela situação que está sendo vivida. E a gente vai atrás, se a gente for fazer o diagnóstico de um quadro ansioso, de um transtorno de ansiedade de fato, a gente vai atrás de uma tensão, outros elementos, né? Elementos físicos principalmente, que tem a ver com tensão muscular, com uma certa inquietação, com alguns sintomas, outros sintomas físicos que podem aparecer, do tipo uma dificuldade para respirar de forma episódica, né? Ataque cardíaco que aparece de vez em quando, uma coisa de uma náusea, uma alteração de trato gastrointestinal, sudorese, tremor, esses sintomas físicos, né, que têm relação com a ansiedade. A gente vai atrás de uma alteração de humor em termos de irritabilidade, né? De uma coisa mais explosiva, mais irritável, menos tolerante, né? Uma inquietação psicomotora, alteração também de sono e de apetite. Normalmente no sono, a gente fala de menos sono, né? No caso de quadros ansiosos. Quando a gente fala de apetite, a gente tem pacientes que têm uma alteração para mais, tem pacientes que têm uma alteração para menos, então tem uma variação aí. Os pacientes falam de dificuldade de concentração, dificuldade de memória, e a gente pode ter episódios de crises de pânico ou de crises de ansiedade, né? Então, aquela gestante que está preocupada, está mais ansiosa ao longo do dia e, num determinado momento, apresenta uma exacerbação desse sintoma que dura alguns minutos e melhora logo em seguida. Então, a gente tem ali esses episódios de crises de pânico. Qualquer quadro ansioso vai ter como base do tratamento os antidepressivos, né? Então, a gente sempre vai iniciar para essa, se for uma gestante ou se for uma puérpera, a gente sempre vai pensar em iniciar um antidepressivo como o tratamento central, o tratamento de fato, né, do quadro ansioso. E aí a gente vai pensar na mesma regra, né, lá dos antidepressivos que a gente pensou para o quadro da depressão, né? Então a gente vai também escolher inibidores seletivos que são melhores para quadros ansiosos, a gente já não vai tanto para os tricíclicos, né? Então os antidepressivos que têm uma ação melhor para transtornos de ansiedade entre tricíclicos e inibidores seletivos são os inibidores seletivos, então a gente vai para essa regra de ir pela fluoxetina, pela sertralina, pelo citalopram e pelo escitalopram. Aqui eu tô sempre falando nessa escolha aqui. Não tô falando da amamentação, tá? Eu vou falar da amamentação lá no final. Mas aqui eu tô falando da gestação, porque tá entrando a fluoxetina, que já não é tão indicada para amamentação. Vou falar da amamentação lá para o final. Enfim, então a gente vai falar, a gente vai usar os antidepressivos, no entanto, a gente tem a possibilidade também, principalmente em pacientes ansiosos, né, de usar os ansiolíticos, que são aí a outra classe medicamentosa. Na verdade, os ansiolíticos, eles, a princípio, são considerados seguros, né, em termos de terapênios, etc., mas quando usados por períodos curtos e em baixas doses. Na verdade, é o que, em teoria, qualquer um deveria fazer com ansiolítico, né? Idealmente, não, a prescrição do ansiolítico para grávida ou não grávida não deveria ser uma prescrição regular, uma prescrição, como a gente vê, assim, a gente acaba vendo muita prescrição inadequada de ansiolítico. Né? No geral, a prescrição do ansiolítico deveria ser pontual, deveria ser momentânea, como um SOS, né? Como uma medicação para ser usada por curtos períodos em baixas doses. Mas, ainda mais em gestante, essa medicação, quando usada dessa forma, é considerada bem segura, né? E aí a gente tem duas opções mais estudadas na gestação, que são o clonazepam e o lorazepam, tá? Existe uma possibilidade ali de uma correlação com um maior aparecimento de fenda palatina, etc., mas essa é uma possibilidade bem
bem distante, né? E que quando se usa desta forma, né? Quando não se usa regularmente, essa possibilidade é basicamente que descartada, né? Então, durante a gestação, não é uma medicação que tenha que ser completamente proibida, né? Então, é uma medicação que dá pra gente fazer na gestação. Por exemplo, se uma paciente tem uma crise de pânico, tem uma crise de ansiedade, é seguro que ela tome um comprimido de clonazepam, né? O que use o clonazepam, por exemplo, naquele momento, naquela situação, ou em algumas situações como um SOS, enquanto o antidepressivo, por exemplo, está começando a fazer efeito, enquanto a gente está introduzindo o antidepressivo. A grande questão dos ansiolíticos tem a ver com o final da gestação, né? Então, o mais importante da gente ficar atento é se essa gestante está fazendo uso desse ansiolítico perto do parto. E o ideal é que a gente suspenda esse ansiolítico, vá reduzindo gradativamente, se ela tiver feito uso ao longo da gestação, mas que a gente vá reduzindo gradativamente e suspenda ali 1 mês, 2 a 3 semanas antes do parto, basicamente para que o recém-nato não tenha sintomas de intoxicação ou de abstinência, que é o mais frequente quando a gestante está fazendo uso até o final da gestação. O mais frequente é que o recém-nato tenha sintomas de abstinência quando ele parar de usar, né, o ansiolítico, que é quando quando ele nascer. Mas durante a gestação, como SOS, é uma medicação que pode ser usada e que deve ser usada até. É muito melhor que uma gestante tome um comprimido de Rivotril durante a gravidez, do que ela tenha uma crise de ansiedade, por exemplo, do que ela tenha uma crise de pânico. Essa crise de ansiedade não manejada, não medicada, é muito mais prejudicial para o feto do que um clonazepam, né? Então, a gente tem que olhar, assim, de uma forma crítica, assim, esse uso, não condenando completamente e, ao mesmo tempo, não usando de uma forma indiscriminada, tá? E aí, eu vou entrar esses 2 quadros, né? Tanto quadros depressivos quanto quadros ansiosos são, na verdade, os mais importantes, os mais frequentes, os que a gente mais vê na prática, os que as gestantes mais têm, mas a gente acaba também lidando com quadros mais graves, né? E o quadro mais grave, mais frequente, acaba sendo o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, ele é caracterizado pelo episódio maníaco, né? O bipolar tipo 1, né? A gente tem o bipolar tipo 2, enfim, mas vou falar do bipolar tipo 1, que acaba sendo o mais emblemático aí, que é caracterizado pelo episódio de mania, que é um episódio muito marcante, muito florido, né? Enfim, na psiquiatria como um todo, em que a gente vai ter uma elevação muito grande do humor. Então, a gente tem uma euforia muito grande, uma irritabilidade muito grande, uma agitação muito grande. É algo muito extremo, sabe? Não é uma inquietação, é de fato uma agitação psicomotora, uma aceleração muito grande. O paciente pensa muito rápido, fala muito rápido, ele tem um discurso muito grandioso, né? Começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem um monte de atitude impensada, impulsiva. São atitudes que saem de fato de tudo que a gente entende como esperado para aquela pessoa, né? É um episódio muito diferente de todo o padrão daquele indivíduo. Muitas vezes o transtorno bipolar acaba sendo confundido com a personalidade borderline. Quando a gente fala de personalidade borderline, a gente fala de um padrão de personalidade que acompanha aquela pessoa desde sempre, né? Então, é uma pessoa que sempre foi muito impulsiva, sempre foi muito irritável, sempre foi muito explosiva, tem momentos de explosão ali quando é contrariada, normalmente de uma forma reativa ao que acontece no entorno, o que é totalmente diferente do paciente que tem um episódio maníaco, né? Que é um paciente que tem um padrão de personalidade
enfim, característico dela, e num determinado momento, né, num período de tempo que dura um número de dias considerável, né? Então a gente fala, para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 7 dias de sintoma, né? Uma semana de sintoma, então é uma semana o tempo inteiro se apresentando dessa forma. Não é num determinado momento e aí volta ao seu padrão, volta ao seu normal, de forma reativa. Não é essa apresentação. É uma apresentação muito específica de um período de tempo muito diferente, né, do padrão daquela pessoa. Quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente tem também duas situações, né? A gente tem a situação da gestante que é bipolar, né? E que era bipolar antes de engravidar, e aí eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. E a gente tem a gestante que, a princípio, não tinha história de transtorno bipolar, talvez tenha tido ali um episódio depressivo na vida, e que durante a gestação abre um quadro maníaco, ou, o que é mais frequente, no pós-parto abre um quadro maníaco, e aí a gente vai precisar tratar, então, essa paciente, tá? Então, são duas situações diferentes, porque, de fato, o pós-parto, ele é um período de maior risco para a abertura de um quadro maníaco em pacientes que, obviamente, têm uma predisposição ao transtorno bipolar, tá? E aí, o que acontece? Quais são, na verdade, por que o transtorno bipolar acaba sendo um desafio importante e que demanda uma parceria muito, muito íntima entre psiquiatra e obstetra, né? Porque as melhores medicações para que um paciente bipolar não venha a apresentar um episódio de mania ou um episódio de depressão, né? Ou seja, para que essa paciente fique eutímica, a melhor medicação para isso é o estabilizador de humor, né? E a grande questão é que o uso dos estabilizadores de humor, ele é muito limitado na gestação e na amamentação. Então, o período da gravidez para uma paciente que já é bipolar, que já faz tratamento para um transtorno bipolar e que de repente quer engravidar, é um período bastante crítico, né? É um período muito delicado, porque a principal medicação que essa gestante, que essa mulher precisa usar para não vir a ter um episódio maníaco e não vir a ter um episódio depressivo, não vai poder ser usada, ou vai ter que ser usada com uma extrema cautela. Então, a gente vai ter aí como estabilizadores de humor principais, né? Os dois estabilizadores de humor de primeira linha são o lítio e o ácido valproico, né? O ácido valproico e todos os outros anticonvulsivantes, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, são todos considerados teratogênicos, né? Então, eles de fato conferem um risco aumentado de vários tipos de malformações. Então, a gente precisa obrigatoriamente suspender esses medicamentos durante a gestação. E o lítio, né? Que é o estabilizador de humor de primeira linha total. Se a gente tiver que escolher um, a gente escolhe o lítio. Ele a gente, assim, é possível manter o lítio, né? Mas existe uma possibilidade, é um risco bem menor do que dos outros anticonvulsivantes. Existe um risco baixo, no entanto, de malformação cardiovascular e de toxicidade. E o que acontece é que, como a faixa terapêutica, né, a janela terapêutica do lítio é muito estreitinha, e a gente tem que monitorar muito essa quantidade de lítio a partir do exame de sangue, etc. E a quantidade, a toxicidade desse lítio, ela vai variar muito com a quantidade de líquido no corpo, e na gestação, como a gente tem uma alteração dessa quantidade, é mais difícil a gente conseguir encontrar a dose correta de lítio e manejar essa dose correta até o final da gestação, se de fato a gente optar por por correr esse risco baixo que o lítio confere, mas que confere, né, por correr esse risco numa paciente que é bipolar e que precisa do lítio, etc. Eu, normalmente, opto por tirar o lítio em muitas pacientes, e eu vou falar qual é a opção que eu costumo fazer.
Mas eu opto por tirar o lítio por esse risco, né? Menos em pacientes que têm uma estabilização de humor mais difícil, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram vários episódios maníacos ao longo da vida, né? Que precisam, não podem de forma alguma, já ficaram sem lítio e tiveram logo em seguida um episódio maníaco. Tem um controle do transtorno bipolar mais fino, mais difícil. Nessas pacientes, eu de fato considero manter o lítio na gestação, fazendo um controle muito rigoroso da litemia dessa paciente até o final da gestação. Mas, normalmente, por conta desse controle ser muito mais difícil e por ter um risco de intoxicação muito maior durante a gravidez, eu opto por tirar o lítio durante a gestação. Mas quando a gente opta por tirar o lítio de um paciente bipolar, a gente tem que botar esse paciente no colo e carregar ele na gestação inteira, observando com muito cuidado, muito de perto. E aí o acompanhamento junto com o obstetra acaba sendo muito... enfim, muito de perto, né? Porque, de fato, a gente vai estar tentando identificar qualquer mínimo sintoma de descompensação o mais cedo, o mais breve possível, para a gente poder intervir com outras medicações que são os antipsicóticos que eu vou falar, tá? A opção segura, né? Mais segura, né, digamos assim, de estabilizador de humor na gestação é a lamotrigina. Qual é o problema da lamotrigina? Ela é muito ruim como estabilizadora de humor, né? A gente usa a lamotrigina basicamente como para potencializar o paciente faz o uso do lítio, por exemplo, ou do ácido valproico, que são estabilizadores de primeira linha, e aí tem um episódio depressivo, por exemplo, e a lamotrigina é associada ao esquema, porque ajuda a melhorar sintoma depressivo nesses pacientes, mas sozinha como estabilizadora de humor para pacientes bipolares, ela tem uma eficácia muito baixa, né? Então, é difícil você confiar plenamente, exclusivamente na lamotrigina para um paciente bipolar que vem em tratamento, que começa a engravidar. Então, na maioria das vezes, eu até troco, por exemplo, o lítio ou o ácido valproico pela lamotrigina e associo um antipsicótico para passar pela gestação dessa forma, porque eu acabo achando que é mais seguro fazer isso, a lamotrigina junto com um antipsicótico que tenha uma segurança na gravidez e que tenha potencial antimaníaco, porque alguns antipsicóticos têm um maior potencial antimaníaco. Então, eu faço essa associação para que a paciente passe pela gravidez e depois da gravidez a gente, então, volta com os estabilizadores que tem uma eficácia maior para estabilização de humor, tá? E aí, era isso que eu estava falando, quando uma paciente que é bipolar resolve engravidar, a gente precisa, em primeiro lugar, essa paciente, sim, precisa ter um momento ideal para engravidar, né? E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Primeiro, a gente precisa ter um tempo mínimo de estabilidade dessa paciente que a gente considera como seguro entre 6 e 8 meses. Então, que essa paciente tenha no mínimo 6 a 8 meses estável, eutímica, né? Então, de 6 a 8 meses de distância entre o último episódio depressivo ou o último episódio maníaco, né? Então, ela está em remissão da doença, está eutímica, está fazendo uso do estabilizador de humor, enfim. Então, é nesse momento que a gente escolhe para que a paciente comece a tentar engravidar. E antes dela começar a tentar engravidar, quando isso é possível, a gente planeja a retirada do estabilizador de humor. Por quê? Porque quando a gente retira o estabilizador de humor abruptamente, o risco dela fazer um episódio maníaco é enorme. Depressivo também, mas maníaco é enorme. E aí, se a gente retira esse estabilizador de uma forma bem gradual, inserindo uma outra medicação que também tenha um controle de uma possibilidade de mania, esse risco é muito menor. Então, a gente faz esse planejamento, a gente faz essa retirada, essa troca de uma forma bem lenta e só depois, quando esse estabilizador inteiro sai, só depois essa paciente tá liberada para tentar engravidar, né? A gente sempre tenta a monoterapia, né? Usa os fármacos seguros e a gente vai
bater muito na tecla de outros suportes, outros elementos de suporte, da psicoterapia, de um acompanhamento de uma alimentação muito, muito de qualidade, né? De montar uma rede de apoio que seja bastante segura para essa paciente. Então, a gente orienta a família, orienta pai, mãe, o marido, as amigas. A gente faz uma rede de apoio grande para essa gestante, muito maior do que a rede de apoio que uma gestante que não é bipolar precisa ter. A gente fica em contato com o obstetra com uma frequência muito grande, né? E já antes dessa paciente engravidar, né? A gente ou durante a gestação, enfim, a gente já começa a falar sobre aleitamento materno. Por quê? Porque as opções para aleitamento durante, enfim, depois que a paciente tem a criança, o que é o ideal, né? Já que a gestação é um período em que essa gestante vai precisar ficar sem um estabilizador de humor, que é a medicação que confere o menor risco para ela, né? O melhor é que essa medicação volte o mais rápido possível, especialmente no puerpério, já que o puerpério é um período de alto risco para um episódio maníaco ou de alto risco para uma descompensação do quadro da paciente bipolar. Então, o interessante, é claro que a gente vai sempre ponderar, né, risco-benefício com a vontade da paciente, com a demanda da paciente, mas do ponto de vista de controle do quadro do transtorno bipolar, o mais interessante é que saiu a placenta e entrou o estabilizador de humor, né? No mesmo momento, né? Quase que ali o anestesista já fica com um estabilizador para entrar. Saiu a placenta, você já volta com a medicação para diminuir esse risco aí de um episódio maníaco. Então, do ponto de vista, se a gente for considerar só o controle do transtorno bipolar, essa seria a conduta menos arriscada, né, e mais segura para a paciente. No entanto, se a gente faz isso, essa paciente não pode amamentar. Então, a gente já conversa sobre essas possibilidades, né, sobre risco, benefício de cada uma das escolhas, né, para que a gente já de antemão, né, essa paciente já saiba o que vai acontecer, já saiba o que esperar, né, quando, enfim, é totalmente diferente da criança nascer e você falar, olha, o melhor é você, para controle do transtorno bipolar, o melhor é você não amamentar. Naquele momento, a pessoa saber sobre isso é muito pior do que se a gente já vai conversando sobre as possibilidades ao longo da gestação ou até antes da gestação, né? Então, a gente considera essas opções com a gestante, né? E a gente já programa, no pós-parto imediato, a gente já programa como vai ser, dependendo das opções dessa gestante, como vai ser o retorno do esquema medicamentoso. Então, se a gente vai voltar com uma dose um pouco mais alta de antipsicótico, ou se a gente vai voltar com um estabilizador de humor e essa gestante não vai amamentar. Então, isso já fica muito programado, sabe? Para que tudo possa acontecer de uma forma muito casada, de uma forma muito orquestrada, depois que a gestante tem o bebê, para a gente ter na verdade, assim, é óbvio que a gente vai ter um risco menor, e isso é muito importante, mas ter aquela gestante segura com tudo que vai acontecer, sabe, ajuda muito a minimizar esse estressor que acaba sendo, enfim, todo esse processo. Então, é bom por vários aspectos, né? É bom pelo aspecto mais enfim, técnico, digamos assim, mas é muito bom pelo aspecto psicodinâmico também. Então, a gente consegue preparar aquela gestante, a gente consegue tirar essa preocupação da cabeça dela. Então, fica eu e o obstetra, a gente que cuida do remédio, deixa a gestante para cuidar da criança, de como é que vai amamentar, se não vai, enfim, e a gente já deixa tudo muito orquestrado em termos de esquema medicamentoso. Isso é muito importante no paciente bipolar, para a gente minimizar, porque minimizar muito o risco de uma crise no puerpério, porque uma gestante que tem um filho e no puerpério tem um episódio maníaco, na minha opinião, é dos piores desfechos que a gente pode ter, né? Porque a gestante não cuida do bebê. Num período que é muito relevante, que é muito significativo ali para aquela relação. É óbvio que se acontece, enfim, a gente tem como ajudar e tratar, enfim, mas o ideal é que não aconteça. Então, a gente vai estar
usando todo o nosso arsenal ali para que isso não aconteça, tá? Quando a gente fala de psicose pós-parto, quando a gente fala de psicose, é óbvio que a gente tem, eu já tive pacientes esquizofrênicas, por exemplo, que engravidaram, e aí a gente tem quadros de psicose que já existiam antes e que a gente vai precisar manejar na gestação, mas isso é bem menos frequente do que uma gestante que tem um quadro de psicose, que não era psicótica, né? E que apresenta um quadro de psicose no pós-parto. E aí a gente, na verdade, a definição do quadro psicótico, ele é de alguma forma semelhante, né? Em qualquer momento. Então a gente vai estar sempre olhando para a presença de uma alteração do conteúdo do pensamento. Então, o pensamento dessa mulher vai ser um pensamento delirante, né? Um discurso com menos conexão com a realidade ali. Vai ser uma paciente que pode referir a alucinação, enfim, principalmente ouvir vozes, né? Vai ser um pensamento muito perseverante, ou seja, um pensamento que volta a um determinado tema, normalmente o tema do delírio, o tempo inteiro, né? Então, fica sempre falando sobre aquele assunto, como se não lembrasse que acabou de falar. Normalmente é uma paciente que fica, o sintoma psicótico, especialmente quando ele acaba de aparecer, né? Ele é fácil da gente imaginar isso, né? É um sintoma que gera muita ansiedade, gera muito estranhamento, gera muita inquietação, gera muita angústia. Então, é uma paciente que tem um humor assim mais inquieto, mais angustiado, mais ansioso. Pode ter uma atitude alucinatória, que são comportamentos que a gente olha e vê e imagina, nossa, acho que essa paciente está ouvindo uma voz, né? Porque ela fica com um comportamento que aparenta estar tendo uma experiência que a gente não está tendo, né? E normalmente são pacientes que não têm insight, né? Então, isso pode acontecer, é muito mais raro, é muito menos frequente do que todos os outros quadros que a gente falou, mas achei importante trazer aqui, principalmente porque a gente vai falar dos antipsicóticos que vão servir não só para os quadros de psicose puerperal, como também para os quadros de transtorno bipolar, porque os antipsicóticos, eles também têm um potencial antimaníaco que vai ser interessante para a gente controlar os pacientes bipolares nesse momento, nessa fase, tá? Então, a gente tem, na verdade, um arsenal maior, se a gente for olhar, for comparar antipsicóticos e estabilizadores de humor, a gente tem um arsenal maior de antipsicóticos do que de estabilizadores, por isso que eles acabam sendo um recurso para a gente também, para os pacientes bipolares. Quando a gente fala de antipsicóticos típicos, tanto o Aldol quanto a clorpromazina são antipsicóticos consideravelmente seguros, né? Na gestação. Então, são medicamentos que a gente pode fazer com segurança e muitas vezes em pacientes esquizofrênicos, enfim, já tive paciente esquizofrênico que engravidou em um hospital público que usou Aldol a gestação inteira e que a gestação correu perfeitamente bem, porque de fato é uma medicação segura. E a clorpromazina também. O Aldol, ele gera uma sedação muito menor, então quando a gente quer alguma sedação num paciente psicótico, a clorpromazina é preferida, um antipsicótico de baixa potência, ou um antipsicótico de alta potência. Enfim, são possibilidades, né? Quando a gente fala dos antipsicóticos atípicos, né, que acabam gerando menos efeito colateral extrapiramidal, e aí quando a gente fala mesmo dos típicos, a gente sempre vai tentar fazer a menor dose possível, né? Porque a ideia é que a gente não venha a precisar de anticolinérgicos, porque esses sim podem ter um efeito teratogênico, né? Então tem uma possibilidade maior de efeito teratogênico, então a gente tenta evitá-los, né? E aí a gente, para manejar o efeito extrapiramidal, a gente acaba indo para uma dose o menor possível dos antipsicóticos típicos. Os antipsicóticos atípicos têm uma chance menor de efeito extrapiramidal, né? Normalmente uma chance bem baixinha de efeito extrapiramidal, não é uma preocupação que a gente tem, então eles acabam sendo mais interessantes por conta disso. No entanto, quando a gente está falando especialmente da olanzapina, que é uma opção bastante interessante, especialmente porque ela tem um potencial antimaníaco muito significativo, né? Então é uma opção bastante interessante também para pacientes bipolares, quando a gente tem que tirar o estabilizador de humor. Mas a olanzapina
acaba aumentando o risco de diabetes gestacional, de um ganho de peso maior durante a gestação. Então, é também uma medicação que a gente precisa usar e estar muito em contato com o obstetra para que haja esse monitoramento da glicemia da paciente, um cuidado maior com esse aspecto do diabetes gestacional, especialmente para a olanzapina, que é uma boa opção, né? Enfim, para um aspecto, pelo menos para o aspecto psiquiátrico. A risperidona também é uma opção interessante, também tem um potencial um pouco menor, mas também tem um potencial antimaníaco que a gente pode associar a lamotrigina, por exemplo, para fazer um esquema para paciente bipolar, né? E é um bom antipsicótico, são super eficazes como antipsicóticos, então são as medicações de escolha para episódios de psicose puerperal, tá? E aí, eu vou trazer aqui esse último slide sobre o aleitamento especificamente, só para que a gente possa ter uma noção de que medicamentos são mais interessantes, quais opções são mais interessantes para esse momento do aleitamento. Quando a gente fala, então, de antidepressivos, a gente vai estar falando basicamente, e aí isso é importante porque sai a fluoxetina, né? Então, a fluoxetina tem uma meia-vida muito longa e ela acaba tendo uma chance muito grande de se acumular no bebê. Então, a gente não deve fazer, ela não é nada indicada no aleitamento. E quando a paciente, durante a gestação, usa fluoxetina, a gente precisa, quando o bebê nasce, a gente precisa trocar essa medicação pela sertralina. Por isso, muitas vezes, durante a gestação, quando a paciente tem um quadro ansioso, quando tem um quadro depressivo na gestação, eu prefiro iniciar a sertralina, porque quando o bebê nasce, essa gestante não vai precisar trocar, né, de medicação. Mas, quando isso é necessário, também é possível a gente fazer essa troca, não tem problema. Mas, então, a gente tem aí uma boa evidência de segurança, tanto da sertralina quanto da paroxetina no aleitamento, e os tricíclicos já tem assim, são possíveis, mas tem um nível de segurança um pouco menor, né? Tanto tricíclicos como 2 duais aí, que são a venlafaxina e a desvenlafaxina. São menos usados porque o nível de evidência é menor, mas a gente acaba usando para pacientes que não respondem aos inibidores seletivos. Então, a gente acaba usando como uma segunda opção aí para pacientes não responsivos a inibidores seletivos, mas a primeira opção sempre são esses inibidores, tanto sertralina quanto a paroxetina, nesse momento, tá? Os benzodiazepínicos, a grande questão dos benzodiazepínicos é que eles passam para o leite e o bebê fica sonolento, enfim, pode ter uma intoxicação ali. E aí, qual é a conduta melhor? Seria a gente fazer o uso quando for extremamente necessário, e aí eu só uso quando a lactante tem uma crise de pânico, por exemplo, né? Então, algo muito intenso, algo muito que a gente precisa medicar. Em outra situação, quando um quadro ansioso ali que é possível de ser manejado com outros recursos, com psicoterapia, etc., eu tento evitar ao máximo o benzodiazepínico, mas quando isso é imprescindível, é melhor a gente escolher um benzodiazepínico de meia-vida ultra curta, porque, enfim, a gente, nesse período aí, por exemplo, eu escolho o midazolam, que tem uma meia-vida de 1 a 2 horas, e aí eu peço para essa gestante usar leite armazenado, para essa lactante usar leite armazenado por pelo menos aí 10 a 12 horas, porque aí a gente já tem uma segurança de que ele não vai estar mais sendo liberado no leite, e aí depois ela volta a amamentar. Então, é uma possibilidade de conduta você usar um benzo de meia-vida muito, muito curta. O de meia-vida mais curta de todas é o midazolam, é eficaz, enfim, é capaz de manejar bem um ataque de pânico, por exemplo, e é possível a gente fazer isso. Uma paciente, por exemplo, que já tem ataque de pânico, né, que já faz tratamento para transtorno do pânico, para essa paciente a gente já orienta, por exemplo, a fazer uso do midazolam, se necessário, a estocar leite sempre previamente, né? Tudo que a gente pode fazer para gestante, para lactante, que seja de uma forma a dar um aviso antes, sabe? O que ela pode esperar,
se tal coisa acontecer, se tal desfecho ocorrer, qual vai ser a nossa conduta, o que a gente vai fazer, a coisa está toda muito preparada, isso é algo que ajuda muito o manejo dessas pessoas. Então, vale a pena a gente já orientar essa lactante a ter leite estocado, se acontecer de haver uma crise, né, qual vai ser a conduta, já tem a medicação em casa, vai usar, vai ficar sem amamentar por um tempo, enfim. Então, a gente já dá essas orientações ali para que esse manejo não cause, essa dúvida não seja mais um gerador de ansiedade, tá? Os estabilizadores de humor, a gente não pode usar nenhum deles durante a amamentação, e é por isso que, de fato, quando é imprescindível, né, voltar com o estabilizador de humor, logo um paciente bipolar, né, que tenha muitos episódios, que tem um risco alto de episódio maníaco, por exemplo, no pós-parto, que a gente deve voltar com estabilizador de humor, a gente então contraindica a amamentação, tá? E quando a gente fala dos antipsicóticos, a gente tem alguma evidência ali de segurança para o Aldol e para a clorpromazina, mas é um nível de evidência muito baixo, então a gente também, a princípio, evita ao máximo, né? E se esses antipsicóticos, eles são necessários, a gente vai evitar a amamentação, né? Ou a paciente não vai amamentar, ou por um tempo não vai amamentar, né? Porque existe a possibilidade de ser uma paciente que teve um episódio psicótico, sintomas psicóticos logo no pós-parto, a gente tentar, de repente, manejar com um uso de antipsicótico por um determinado período, e nesse período essa criança essa mãe não amamentar, e aí depois a gente tentar reduzir o antipsicótico e tirar e fazer a relactação é uma possibilidade, mas se a gente precisar manter o antipsicótico, a gente vai interromper a amamentação, tá? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Tentei ser o mais resumida possível. Eu sei que é um conteúdo gigantesco, mas eu quis passar por um pouco do principal, né? E o que eu quero deixar de recado aqui no final é que é claro que é muito bom a gente poder trocar. Acho que a gente tem que trocar mais informação, a gente tem que compartilhar mais informação, né? Como médicos, mas eu acho que nada substitui quando a gente tem uma parceria muito boa, né? Entre vários especialistas. Então, quando eu, como psiquiatra, consigo ter uma parceria muito boa com um obstetra ou com um gineco, o resultado para o paciente é muito melhor, né? O paciente fica muito mais seguro, a conduta sai muito melhor quando a gente pensa na conduta junto, quando a gente usa os elementos que o obstetra tem e o obstetra usa os elementos que o psiquiatra tem, a conduta normalmente é muito melhor escolhida e o resultado para o paciente é muito maior. Então, enfim, sou uma super incentivadora aí dessa parceria. E estou à disposição, se eu puder esclarecer alguma dúvida aí. É isso. Mari, obrigada. Eu acho que vou aproveitar só esse finalzinho da aula. A Ana Carla vai dar uma coordenada nessa parte das perguntas, mas eu confesso que eu sempre fico na dúvida da questão do aleitamento com algumas medicações, sabe? Isso é exatamente o que você falou nesse seu último slide. Quando você fala dos usos dos benzodiazepínicos, eles são realmente assim proscritos esse uso. Eu tenho que levar isso em consideração para cancelar, suspender uma amamentação, porque eu vejo assim, se a paciente faz uso de haloperidol ou clorpromazina, ela é uma paciente, dificilmente ela vai ficar sem, né? Eu estou equivocada? É um preconceito meu, talvez? Não, se é uma paciente que já usa, por exemplo, a paciente já usa o DOL porque, sei lá, é psicótica, esquizofrênica. Não vai ficar sem, né? Vai ter que usar. E aí, depende um pouco, sabe? Com o nível de... eles não têm um nível de evidência de serem... a gente tem que tirar, como a gente tem, por exemplo,